Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou começar aqui com vocês com a unidade 3, certo? Que fala sobre saneamento básico e depois a gente vai dar continuidade com o assunto fungos e bactérias. Um tem a ver com o outro, certo? E aí, o que acontece? Esse conteúdo do saneamento básico a gente trabalhou no sábado, certo? No conteúdo do sábado. Só falta vocês responderem a atividade, e isso nós vamos fazer agora. E vamos passar também para o conteúdo fungos e bactérias, certo? Que é o que nós vamos estudar hoje, dia 13 de setembro, certo? Então, vamos lá. Qual a importância do saneamento básico para a nossa saúde, para a vida do ser humano? Você está vendo essa imagem aqui? Olha, as crianças brincando no parque, muito bonito, é isso? Aqui está passando o quê? Um caminhão coletor de lixo, certo? Esse mostra aqui que é aqui é um lixo para quê? Para reciclagem, certo? É um material para reciclagem, ou seja, ele vai ser reutilizado, reaproveitado, certo? Para outros fins, certo? Nós temos aqui, olha, as crianças pegando o quê? Jogando o seu copinho no local certo para colocar lá o descartável. Nós já trabalhamos com isso. Então, tudo isso faz parte dessa organização para que tenhamos um ambiente mais limpo, mais higiênico, e isso evita o que? A proliferação de doenças. Porque nós sabemos que o lixo acumulado, ele causa o quê? Causa várias doenças, certo? Acontece o quê? A gente tem uma proliferação muito grande de animais peçonhentos, certo? De vírus, de bactérias, de protozoários, que podem causar doenças. Então, nós temos que ter realmente esse ambiente que nós convivemos muito limpo. Claro que nós já estudamos que existem também as bactérias que são do bem. E também vimos que os fungos servem para algumas coisas que nós utilizamos, certo? Então, vamos lá. Aqui, nessas imagens que a gente vê do livro de vocês de ciências, mostram as pessoas se divertindo, se alimentando muito bem, bebendo muita água, se hidratando, comendo frutas, cuidando do ambiente em que vivem, ou seja, não jogando lixo, tendo a coleta seletiva, certo? Para poder diminuir a quantidade de lixo que nós temos nos lixões espalhados pelas cidades, certo? E esse reaproveitamento de lixo faz com que a saúde do nosso ambiente seja melhor e, consequentemente, se o meio ambiente está sendo bem cuidado, nós também estamos sendo bem cuidados, certo? Isso aqui é só uma revisãozinha do que nós já vimos, tá bom? Por isso que eu estou passando mais rápido. Então, vamos aqui. Micro-organismos, seres muito pequenos. Gente, nós estamos em um momento agora que é bem interessante falar sobre esses micro-organismos. Ou seja, desses seres que são tão pequenos, mas tão pequenos, que a gente não consegue enxergar nem sem óculos, nem com óculos, a gente só consegue enxergar através do microscópio. E vocês vão ver daqui a pouco o que é um microscópio, certo? Aqui, no livro de vocês, tem esse liga-pontos, e esse liga-pontos vai formar o quê? Uma mão. E ele mostra que essa mão tem vários bichinhos pequenininhos, olha. Aqui, eles foram desenhados em um tamanho maior que o natural, certo? Porque com os nossos olhos a gente não consegue observar esses bichinhos que estão aqui nessa mão. Então, o que conseguimos formar aqui com esse liga-pontos? Formamos uma mão. E nessa imagem está aqui representado esses micro-organismos, certo? Que são seres vivos tão pequenos que a gente não consegue ver. E aí a gente lembra de algo que está acontecendo agora. Estou passando aqui agora para a nossa tela da internet, para vocês verem uma coisa.
bem interessante. Esse bichinho aqui. Todo mundo tá falando dele agora, né? Deixa eu colocar outro aqui que tem o nome, pronto. Todo mundo está ouvindo falar desse indivíduo aqui, coronavírus. Então, se a gente colocar aqui, separar o nome dele aqui, olha. Corona, certo? Porque os cientistas dizem que essas pontinhas aqui têm formato de coroa. E aqui, vírus. Gente, a gente não consegue enxergar ele, ok? Por isso que nós temos que fazer o quê? Pegar o álcool em gel, passar na mão quando estamos na rua, porque qualquer ambiente que a gente tocar, vão existir os vírus, certo? Eles têm um determinado tempo de vida em qualquer ambiente, em determinados ambientes ele tem mais tempo de vida, em outros ambientes ele tem menos tempo de vida, e é por isso que nós precisamos fazer a higienização das nossas mãozinhas, quer seja com água e sabão, fazendo, olha, lavando as mãos como, né? Aqui, olha, aqui no meio, assim. Para quê? Para que a gente consiga limpar, tirar esses vírus que podem estar, certo, presentes em determinados locais. Por isso que na nossa escola, quando você chega, está acontecendo o quê? Tá lá o porteiro, olha, sanitizando as mochilas de vocês, certo? Vocês estão passando lá o sapatinho de vocês naquele tapete sanitizante, naquele tapete ali chamado tapete sanitizante, tem um produto químico que ele vai fazer o quê? Matar esses vírus, certo? Porque não existe só o vírus, certo? Que causa a Covid-19. Existem vários vírus que causam várias doenças. Só que algumas doenças são menos letais e outras mais letais, como é o caso do coronavírus, ele tem sido mais letal, certo? A partir de vários estudos que vão acontecendo, que já aconteceram e que ainda vão acontecer, claro, vão se descobrir medicações, vacinas mais potentes para quê? Para neutralizar o que esse vírus pode causar no nosso corpo, como vários outros vírus que as pessoas, que os cientistas já descobriram como trata, já descobriram como previne, que eles são prevenidos através de quê? Das vacinas. Desde que você nasce, quando você sai da maternidade, você já nasce com a aplicação de uma vacina, que é a tríplice viral, certo? Ela vai proteger o bebê já na maternidade contra 3 vírus. E aí, todo mês, o bebê vai tomando outras e outras vacinas, certo? Até a idade adulta, a gente está tomando vacina. Porque se não existissem essas vacinas hoje, com certeza, muitas pessoas já teriam morrido. Tem muitas pessoas que morreram de uma doença que hoje é muito simples, como o sarampo. Certo? Muitas crianças morreram lá na década de 50, 60, 70, ou até antes disso, por conta do sarampo, que hoje é uma doença muito simples. Você chega lá, eu tô com sarampo, apareceram umas pintinhas no meu corpo, tive um pouquinho de febre, um pouquinho de dor de garganta, e aí a mamãe levou para o médico, e o médico disse que estava com sarampo, que era só esperar agora 14 dias em casa, tomando bastante água, se alimentando bem, que ele vai passar. Mas sabe por que ele agora passa tão rápido, o sarampo, e não vai matar você? Porque você já sai da maternidade vacinado, porque você a cada mês vai tomando uma vacina, certo? E essa vacina vai protegendo o seu corpo contra essas doenças. Então, aqui, esse vírus aqui, que é o que hoje todo mundo conhece, certo? A gente não consegue enxergar ele. A gente está aqui com as nossas mãozinhas, passei a mão aqui no meu notebook, passei a mão aqui na minha mesa. Eu não estou vendo vírus nenhum. Cadê o vírus? Mas com certeza deve ter, porque outras pessoas já pegaram nesse computador. Meu filho já usou esse computador, certo? Outras pessoas já chegaram aqui na minha mesa do computador e já passou a mão. Então, os vírus que ela estaria aqui na mão dela passou para esse local. Quando você vai no banheiro, qual é a primeira coisa que a gente aprende?
Quando terminar de usar o banheiro, lavar as mãozinhas. Por quê? Porque também existem vírus, existem bactérias que estão lá presentes, certo? Então, por isso que nós temos que tomar esses cuidados, usar a máscara. Por quê? Porque quando a gente espirra, essas gotículas bem pequenininhas, que muitas vezes a gente não sente, a gente às vezes só sente quando tem pessoas que espirram muito forte, né? Aí você consegue até sentir a gotinha na mão da gente, né? Ou perto, né? Por isso que a gente tem que, quando espirrar, tossir, ó, colocar aqui, ó, certo? O antebraço aqui na frente. E a utilização da máscara faz com que essas gotículas bem pequenininhas que tem esses vírus que a gente não está vendo, fique lá na máscara e não passe para ninguém. Por isso que a gente tem que continuar usando máscara, por isso que a gente tem que estar usando álcool em gel, por isso que a gente não pode estar trocando na escola, como eu já aviso para vocês. Me empresta a caneta. Olha, eu peguei aqui, ó, se eu tiver com o vírus aqui, aí você vai pegar, ó, nessa mesma caneta. Pronto. O vírus que estava na minha mão, que passou para essa caneta, vai passar para a sua mãozinha. E aí você vai pegar a sua mãozinha depois, vai coçar seus olhinhos, vai coçar seu nariz, vai passar na boca. E aí? Já pegou a doença? Então, por isso que nós temos que manter esses cuidados. Mas vamos voltar para o nosso livro. Como enxergar os micro-organismos? Como eu falei para vocês, essa imagem aqui do coronavírus, certo? Ela é uma imagem feita através de microscópios. Aqui, claro, foi também essas imagens aqui já são tratadas no computador, já tem umas alterações de cores, tal, mas no microscópio ele vai ser visto mais ou menos dessa forma aqui, certo? Olha aqui. Deixa eu mostrar para vocês esse site aqui, que ele é específico, ele é científico. Você sempre tem que procurar informações em locais seguros, certo? Olha aqui. Aqui são células sanguíneas, viu? Aqui, esses vermelhinhos, viu? E aqui é o vírus que é causador do coronavírus. Ou a Covid-19, né, como nós conhecemos. Por que Covid-19? Porque ela foi descoberta, a princípio, né, esse novo vírus em 2019, final de 2019. Então, essa imagem que você vê aqui foi vista através desse aparelho aqui, chamado microscópio, certo? Ele é um aparelho que amplia as imagens dos seres, dos materiais que são tão pequenos que a gente não consegue ver a olho nu. Gente, quando a gente vai fazer algum exame, vai para urgência, vai para um laboratório, e aí o médico vai lá, pronto, para fazer lá aquele testezinho do quem já fez o teste da Covid, né? Que pega um cotonete gigante, né? Enfia no nariz, enfia na garganta. Ele vai passar uma laminazinha aqui, ó, e vai enxergar, certo? Esses vírus. E outros exames também os médicos fazem, a coleta, né, que é chamado do SWAB, que vai detectar se você tem alguma bactéria na sua garganta. Eu já fiz para detectar estafilococos, certo? E aí você coloca, o médico coloca lá aquele cotonete, né, tipo, parece um cotonete gigante, coloca e depois ele vai espalhar nessa lâmina e ele vai olhar aqui tem vários tipos de lentes, que ele vai fazendo a ampliação necessária para ver, olha aqui, as bactérias. E, claro, o médico, o técnico de laboratório, ele estudou para identificar as várias formas, identificando cada forma diferente, cada tipo de bactéria. Nessa imagem que nós temos aqui do livro de vocês, é a bactéria Streptococcus pneumoniae, que é a que causa a pneumonia. E vocês estão vendo aqui que a ampliação, olha aqui, com ampliação de 500 vezes, certo? Então,
Imagine que isso aqui, claro, olho nu você não vai enxergar, mas nesse aparelho aqui, ele vai lá ampliar 500 vezes e vai conseguir enxergar esses bichinhos. Olha aqui outro modelo de microscópio, aqui já é eletrônico, certo? Essa imagem já vai direto para o computador. Olha aqui, outras formas de bactérias, cada bactéria tem sua forma. E aí, por isso que os médicos conseguem identificar o tipo da doença através da visualização dessas formas diferentes de vírus, de bactérias, certo? De protozoários. Que isso vocês vão estudar mais adiante, certo? A gente não vai aprofundar isso agora. Então, vamos lá, vamos ver mais um pouquinho sobre o microscópio. O crédito pela invenção do microscópio foi dado ao holandês Zacarias Janssen, certo? Por volta do ano de 1595. No início, o instrumento era considerado um brinquedo que possibilitava a observação de objetos pequenos. O século XVII foi um período de grande interesse, estou falando igual cebolinha, interesse pelos microscópios. A própria palavra microscópio foi oficializada na época pelos membros das mais importantes sociedades científicas. Contudo, ainda havia dúvidas sobre a importância do instrumento para a ciência. No século XIX, foi uma época de melhorias nas lentes e microscópios e maior estabilidade na precisão do foco e facilidade do uso. Gente, vocês hoje, né, que usam o celular, vocês já sabem o que é o foco numa câmera, né? Que quando no aplicativo lá da câmera, você pode lá melhorar o foco, que aí você amplia, você diminui, você expande mais a imagem, você traz para perto mais a imagem. Então, foco seria isso. Então, melhorar essa visualização, certo? Vocês que hoje têm aparelho celular, né, as blogueirinhas da minha turma do Instagram, que eu tenho muitas alunas que têm blog lá, tem, né, suas redes sociais que fazem, né, vários vídeos, já sabem mais ou menos o que é o foco de uma câmera. Atualmente, os microscópios têm técnicas de observação já bem avançadas comparadas que foram lá no início, certo, da sua descoberta ou do seu desenvolvimento. Não, na verdade, não é descoberta, é desenvolvimento, certo? Que não, apareceu um microscópio agora, não. Foi se desenvolvendo. Os modelos de microscópio, olha aqui. Gente, olha aqui, um microscópio lá do século XVII, mais ou menos nos idos de 1600. Olha a diferença para o microscópio de hoje. Mas a diferença não está só na forma, está como aquilo que eu falei, né? No foco, nas lentes. Olha aqui, ó. Você muda o foco aqui nesses botõezinhos aqui, esses tipos de lentes que vão diferenciando, certo? Aqui é a lâmina que vai colocar, né, o material para fazer o estudo, a análise, para descobrir qual é o vírus, qual é a bactéria, que a pessoa, que o médico não, né? O técnico habilitado para isso vai analisar e vai mandar para, como resultado do seu exame, que aí o médico vai dizer o que é que você tem, certo? Qual a virose. Muitas pessoas reclamam, todos os médicos dizem que tudo é virose. Mas boa parte das doenças são causadas por vírus. Inclusive o coronavírus é uma virose. Só que o que acontece? Algumas têm menos letalidades, ou seja, tem menos chance da pessoa morrer por causa desse vírus, e outros vírus têm mais chances de matar. Então, essa é a diferença. Então, qual foi a importância da criação do microscópio? Ajudar nas pesquisas da saúde, das doenças, na verdade, para desenvolver medicações, depois mais específicas para tratar essas doenças. Quais foram as melhorias que esses microscópios passaram? A melhoria das lentes, como eu coloquei aqui, olha, quando a gente falou, né? Melhor estabilidade de foco, facilidade de uso desse microscópio,
Olha aqui. E o que são esses micro-organismos? Eles vivem em toda parte. No ar, na água, nos alimentos, no solo, no corpo de outros seres vivos. Alguns deles podem nos fazer bem e outros podem ser prejudiciais. Vamos lá. O primeiro aqui. Bactérias encontradas no leite fermentado. Imagem com ampliação em 750 vezes. Gente, eu peguei até aqui a minha garrafinha. Eu tenho aqui, olha, essa garrafinha. Que todo mundo conhece, né? Iogurte. Esse aqui é Actimel. Então, ele tem assim, olha, lactobacillus. Ou seja, essas bactériazinhas aqui, que eles chamam de lactobacillus, é o quê? Ele é o resultado de uma fermentação. O iogurte, ele é feito através de um processo chamado fermentação. Essas bactérias vão crescendo, 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 só que essas bactérias aqui, elas não fazem mal para a gente. Ao contrário, essas aqui, as bactérias que fazem parte lá da fermentação do leite, elas são muito boas para o nosso aparelho digestório, certo? Então, por isso que nós falamos que existem bactérias do bem também, certo? Uma dessas é a que está presente nos iogurtes. Agora, lembrando, o iogurte, ele só é bom quando ele é o mais natural possível, sem a presença de açúcar, certo? Sem a presença de corantes, certo? Então, o mais saudável possível seria o iogurte que não tem nem corantes e nem açúcar demais. Aqui eu tenho também outro para vocês, porque eu sou uma pessoa que gosto muito de cuidar bem da minha saúde. E aí eu compro esses aqui, também são bactérias do bem. Deixa eu ler para vocês. Lactobacillus acidófilos e Bifidobacterium lactis. Também são bactérias que servem, agora elas aqui estão em cápsulas, certo? Elas estão aqui, olha, em cápsulas. Elas eu vou tomar, né, uma vez por dia, e aí elas vão crescer, se multiplicar lá no meu intestino para proteger o meu organismo, certo? Então, existem as bactérias boas que estão presentes nos alimentos, bactérias boas, certo? Principalmente as das fermentações do leite. Quem aqui come coalhada? Eu não gosto de coalhada, mas muita gente gosta de coalhada. Coalhada também é um processo de fermentação do leite. E aqui eu tenho outro tipo aqui. Olha o vírus da gripe, minha gente. Olha como ele é. Esse é um vírus que, inclusive, com o uso da máscara esse 1 ano e meio por causa da Covid, a quantidade de pessoas com gripes, né, ou resfriados também, diminuiu bastante. Por quê? Porque a transmissão dele é via respiratória, pelas gotículas. Como nós já falamos, da mesma forma do coronavírus, o vírus da gripe também. Então, ele também não é visível aos nossos olhos, só através de microscópio. Então, ele se espalha pelo ar com facilidade, nas superfícies. Então, não é paranoia da gente de dizer, lave as mãos constantemente. Se não tiver água e sabão próximo, sempre ande com a garrafinha de álcool em gel. Use a máscara, porque vocês estão vendo aqui no livro de ciências de vocês que os micro-organismos, eles estão presentes em toda parte, certo? Quando nós temos, deixa eu até deixar marcado aqui, olha, para vocês visualizarem melhor. E aqui no corpo de outros seres vivos, porque existem vírus que são passados de pessoa para pessoa, certo? Fungos aqui encontrado no mofo, no bolão. Nós já estamos também na unidade passada sobre fungo, como acontece esse processo, que você vê aquela coisinha branquinha lá em cima do pão que está lá guardado há muito tempo, lá no cantinho do armário. Por quê? Porque eles gostam de locais, o quê? Úmidos, escuros, eles não precisam do oxigênio, né? Então, eles vão lá, ó,
se desenvolvendo, e quando de repente você vai procurar aquele pão que está lá no canto escuro do armário, está lá cheio daquele negocinho branco, ali é mofo, certo? E olha como ele é aqui, ó. Aí muita gente tem essa ideia. Ah, eu vou cortar só a parte que está mofada e vou comer o resto. Gente, a contaminação não está só naquela parte branquinha que você está vendo. A contaminação ela está em todo aquele alimento. Por quê? Olha o tamanho. Olha aqui. Quando ele visualiza aqui, olha, 330 vezes, certo? O tamanho daqui do fungo. Então, gente, ele está espalhado por todo aquele alimento. Ele não está só naquele pedacinho. Aquele pedacinho está a maior quantidade. Mas ele já está em todo o alimento. Então, não vá nessa história de, eu vou cortar só esse pedacinho do tomate ou do morango ou de qualquer outro alimento, do pão, cortar só esse pedaço que está mofado, jogar fora e como o resto. Não. Ali não serve mais nada. Ele está totalmente contaminado. E aqui os protozoários também, que são vistos através de microscópio. Olha aqui, a imagem aqui, olha, do mofo, aqui, de quando nós falamos dos seres produtores, consumidores, e nós temos os decompositores. Então, eles fazem parte desse grupo, certo? Que decompõe a matéria orgânica, certo? Para se alimentar. Aqui, eu não vou explicar isso aqui para vocês de novo, porque isso aqui eu já falei sobre os vírus causadores de doenças, como os da gripe, que são transmitidos através, né, das gotículas de saliva, através das nossas mãos, quando a gente espirra, quando a gente tosse, aí passa a mão nos objetos, certo? As bactérias uma bactéria que a gente às vezes não sabe que é uma bactéria que causa, mas é a cárie. Aquela doencinha lá que deixa o dentinho doendo. Você fica, eu tô com dor de dente, eu tô com um buraquinho no meu dente. Não é nada, é tudo. É causado por uma bactéria, certo? Ela tá lá na nossa boca. E aí o que acontece? Aí a gente dorme sem escovar os dentes. A gente não usa fio dental para passar lá nos nossos dentes. Não escova os dentes, né? Depois das refeições. Essa comida vai ficando lá na nossa boca, lá nas raízes. Eu estou até mostrando para vocês, né? Aqui embaixo, nos nossos dentes, entre a gengiva e o dente. E lá vai acontecer o quê? O processo de fermentação desse alimento. E aí, aquela bactériazinha chamada cárie, ela adora isso. Então, ela vai lá comer e vai também roer o nosso dentinho. E aí, vai prejudicando. E aí, vai furando. E vai furando. E vai chegar no momento que você vai sentir dor. E vai sentir dor. E aí vai ter que extrair o dente. Se não conseguir, né, fazer a restauração, certo? Eu posso dizer até a vocês. Eu fui, infelizmente, da geração que gostava muito de chupar chiclete. Amava chiclete. Então, eu vivia com chiclete na boca. E o que acontecia? Chiclete tem muito açúcar. Então, aí a gente masca chiclete, masca chiclete, masca chiclete e vai ficando o quê? O açúcar na nossa boca. E aí a gente não escova os dentes. O que acontece? Eu tive que fazer reparo muitos desses meus dentes. Já perdi uns 6 dentes por causa disso, né? Fiz extração porque não tinha mais condições de serem tratados com restaurações. Então, não queiram passar por isso. Então, cuidem dos dentes de vocês enquanto vocês são criança. Vão pelo menos ao dentista, se possível, 2 vezes ao ano para fazer, né, a limpeza geral, a aplicação de flúor. O flúor ele vai proteger o seu dente, certo? Contra essa bactéria, contra a cárie. E beba bastante água, evite coisas muito açucaradas, certo? E não durmam sem escovar os dentes. Ok?
Tem que estar olhando aqui qual é. Olha aqui, bactérias e seus benefícios. Como eu falei, já existem as bactérias do bem. E aqui eu tenho, né, o queijo, iogurte, a coalhada, que são as bactérias que são resultados dessa fermentação do leite que fazem muito bem à nossa saúde. Como eu mostrei para vocês, né? Esse iogurte aqui tem esses tipos de, né, que eles chamam comercialmente de lactobacilos, né? Aqui também, esse já é específico mesmo para você tomar como um suplemento. E esse aqui é o iogurtezinho que você compra no supermercado. Elas servem para isso. E existem as bactérias que são colocadas para se alimentar de outras bactérias que fazem mal à nossa saúde, que são esses aqui, olha, nas redes de tratamento de esgoto, certo? Aqui também as que são usadas para destruir outras bactérias que vão destruir plantas em desenvolvimento ainda. Então, a gente tem que tomar cuidado. Existem as bactérias boas e existem as bactérias ruins, certo? É igual ao cogumelo, né? Gente, só coma cogumelo que vem do supermercado, certo? Lá no vidrinho que tá lá, certo? Porque aquele é o específico para comer. Porque tem o cogumelo, que é um fungo, né? Que é venenoso. Então, não sai por aí, como eu já falei em outras aulas, não sai por aí pegando cogumelo que você encontra por aí. Cogumelo que você come é aquele que vende do supermercado, que vende no potinho, viu? Por favor. Olha aqui. Esse texto aqui, vocês vão fazer a leitura dele, que é bem interessante. Ele é assim, o condomínio chamado corpo humano. Por que esse texto colocou que o nosso corpo é um condomínio? Porque o nosso corpo tem milhões e milhões de bactérias, sabiam? Na nossa pele, certo? Dentro do nosso organismo, mas todas em completo equilíbrio. Quando acontece esse desequilíbrio, certo? As bactérias boas estão em maior quantidade no nosso organismo e as bactérias ruins estão em menor quantidade, o nosso corpo está saudável. Mas quando isso muda, as bactérias ruins diminuem as bactérias boas diminuem, as ruins aumentam, aí nós entramos em estado de doença, certo? Aí lembram quando a gente vai para uma festa e chega lá e come uma comida, principalmente a famosa maionese, salada de maionese. Por quê? Porque todo alimento ele precisa de uma determinada temperatura para estar conservado, para que as bactérias ruins não se proliferem, certo? Então, quando eu estou lá com essas comidas todas lá espalhadas a céu aberto, quente, certo? É um ambiente propício para elas se desenvolverem, se multiplicarem, e aí a gente come aquela bendita salada de maionese. Aí, quando é no outro dia, a pessoa está lá com dor de barriga, diarreia, vomitando, com febre, aí chega lá no médico, o médico diz que você está com infecção intestinal. Por quê? Porque alguma bactéria ruim, entrou lá, pela sua boquinha, chegou lá pelo seu intestino e aí fez o estrago. Aumentou a quantidade de bactérias ruins e agora você precisa de bactérias boas. E aí o médico passa para você o quê? Passa lá, né? Os comprimidinhos de bactérias boas, né? Passa para você beber bastante água, porque a água é importantíssimo. A hidratação do nosso corpo, ela é importante, certo? Para o cuidado da nossa saúde.
Nosso corpo precisa estar hidratado e uma alimentação bem mais equilibrada, bem mais regrada durante esses dias e repouso até o nosso corpo novamente voltar a ter saúde, certo? E aqui vocês vão ver que o nosso corpo ele tem milhares de bactérias, são bactérias boas, certo? Que são responsáveis por vários processos dentro do nosso organismo, protegendo o que? Das ações das bactérias ruins. Mas quando a gente entra em desequilíbrio, nosso organismo entra em desequilíbrio, aí as bactérias ruins começam a aumentar. E aí a gente tem que ir para o médico, se cuidar, certo? Por isso que a gente tem que estar sempre com alimentação saudável, fazendo um tipo de atividade física, certo? Bebendo bastante água para que o nosso organismo esteja em equilíbrio. Porque quando ele sai do equilíbrio, a doença acontece. Então, aqui todas as bactérias são prejudiciais ao nosso corpo? Não, nem todas as bactérias são prejudiciais ao nosso corpo. Ao contrário, tem bactérias que são benéficas para o nosso organismo, como são os lactobacilos do nosso intestino, certo? E aí, por que esse texto que vocês vão ler em casa, condomínio chamado corpo, por que esse título justifica esse texto? Porque o texto fala que o nosso corpo, ele é habitado, um condomínio é o quê? É um local onde moram várias pessoas. Então, o nosso organismo, ele é habitado por vários tipos de bactérias, certo? Então, nós somos um condomínio de bactérias, mas que sejam sempre de bactérias boas. Tem que estar olhando aqui para ver se não passa o tempo do aplicativo. Ok? Se não para e aí a gente não consegue fazer tudo o que tem para fazer. Gente, aqui é um experimento. Eu já disse a vocês que experimento, a gente nem sempre faz todos os experimentos que tem no livro. Por quê? Porque alguns demandam muitos materiais. Eu sei que vocês, nem todos, têm condições de comprar todos esses materiais para fazer esses experimentos. Esse aqui é o de produzir o iogurte caseiro, certo? Esse até é bem mais simples de ser feito, só precisa do leite integral, um potinho de iogurte natural, certo? É aquele iogurte sem sabor, sem açúcar, sem corante, um potinho, 1 litro de leite, daquele de saquinho, certo? Não é aquele outro leite de caixa, é o leite de saquinho. E aí, vai colocar na panela, vai ferver, certo? E depois vai colocar lá o iogurte. Agora, o iogurte você coloca depois que o leite vai esfriar, certo? Porque senão você vai matar as bactérias. Todos esses aqui que eu estou colocando para vocês, daqui a pouco eles voltam para a geladeira, viu? Eles não podem ficar num ambiente, em temperatura ambiente, não. Eles têm que ficar na geladeira, certo? E aqui tem todo o passo a passo para vocês fazerem o seu iogurte caseiro. E aí, depois que vocês fazem o iogurte, esse iogurte aqui, ele vai estar sem açúcar, certo? Então, vocês depois, se vocês quiserem colocar frutas, depois de todo esse processo feito, vocês podem colocar frutas, podem adicionar frutas nele, certo? Olha aqui outro tipo de fungo utilizado na produção de alimentos, certo? Com aqui esse tipo de queijo gorgonzola, isso aqui é um fungo, certo, minha gente? Esse queijo tem um cheirinho de chulé. E é caro, viu? É caro. Ele tem um cheirinho de chulé tão grande porque são fungos. O mesmo fungo que tá lá no seu pezinho, quando você não lava o pé, deixa o pé, a meiazinha lá o dia todo e não lava o pezinho, certo? Não deixa o sapato no sol para matar os fungos. Bem assim, esse queijinho aqui, porque são fungos,
certo? Que são colocados nele para poder ele ficar desse jeito, certo? Mas tem pessoas que gostam e pagam muito caro por esse queijo, viu? Pelo queijo gorgonzola. Eu não gosto. E o famoso fermento de pão, certo? O pão, para crescer também, certo? Esse fermentozinho também, eles são seres vivos que fazem esse processo para que o pão cresça, certo? Quando você vai numa padaria, se você um dia tiver a oportunidade de ir na padaria e falar com o padeiro, ele pode até mostrar para vocês, o pão é desse tamanho quando eles fazem, certo? A massinha desse tamanho. Mas depois aí tá lá o fermento, certo? Biológico, certo? Ele vai fazer com que o pão vá inchando, porque ele vai produzindo ar, certo? Olha aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui. Que é, deixa eu marcar até aqui para vocês verem. Deixa aqui linkado. Pronto. O fermento, né? Biológico, que são seres vivos. Não é aquele fermento químico, porque tem o fermento químico que é para colocar em bolo. Não é aquele fermento químico, certo? Aquele não é fungo. O fermento para o pão, esse sim, é o fungo, certo? É o fermento biológico. Se você abrir o pacotinho que vem o fermento biológico, ele tem um cheirinho parecido com o das cápsulas, do produto das cápsulas, dos medicamentos que o médico passa quando você está com infecção intestinal. Se você sentir o cheiro disso aqui, é o mesmo cheiro do fermento biológico para fazer pão, porque são os mesmos fungos, tipos de fungo, certo? Algumas bebidas alcoólicas também são produzidas através desse processo de fermentação, certo? Também os fungos fazem esse processo para produzir determinados tipos de bebidas, mas aí eu não posso passar para vocês, falar para vocês que vocês são criança ainda, viu? E aqui vocês vão responder todas essas perguntinhas aqui, muito fácil, certo? Fácil. E esse texto aqui que fala sobre os antibióticos. Os antibióticos são o quê? São medicações que foram desenvolvidas para impedir a multiplicação das bactérias que estão causando doenças em nosso organismo, certo? E aí o que acontece? A gente pode tomar antibiótico de qualquer forma? Não. Só quem pode passar qualquer medicação é o médico, certo? Eu não posso chegar na farmácia e pedir, certo, um antibiótico. Eu tô com dor de barriga, eu vou tomar um antibiótico. Não. É o médico que ele vai primeiro pedir um exame para saber se você está com uma infecção bacteriana, ou seja, causada por uma bactéria, para depois ele vai passar, se necessário, um antibiótico, ou seja, que vai acabar com a multiplicação dessas bactérias no seu organismo e aí vai fazer com que você melhore, certo? Desse processo de adoecimento. E aí até muita gente diz assim, mas se eu tomo remédio hoje, mas ainda não melhorei. Não, ele vai demorar um certo tempo para fazer efeito. Por quê? Porque o seu corpo está lá, cheio das bactérias ruins. Elas não passaram um dia para se multiplicar. Aconteceu esse processo em vários dias para elas se multiplicarem. E a medicação também vai precisar de alguns dias para poder acabar com todo esse processo. E aí o que acontece? Muita gente
começa a tomar o antibiótico, quando chega num determinado dia, não está sentindo mais nada, não está sentindo dor, não está sentindo febre, não está mais vomitando, não está mais com diarreia. Eu vou parar a medicação, porque eu não estou sentindo mais nada. Gente, siga o que o médico falou, prescreveu lá no receituário para vocês. Se ele disse, tome durante 7 dias, tome durante 7 dias. Tome durante 14 dias, tome durante 14 dias, tome durante 21 dias. Você vai fazer o que o médico mandou. Ok? Pode passar essa aula, mostrar essa videoaula para a mamãe de vocês, papai de vocês. Tem que tomar o período que ele mandou. Por quê? Porque mesmo que você não tenha mais os sintomas, algumas bactérias ainda estão lá no seu organismo, certo? Então, você tem que terminar de tomar essa medicação até que todas elas estejam eliminadas. Porque se elas não forem eliminadas totalmente, novamente elas vão crescer, vão se multiplicar e você vai voltar a ficar doente de novo. E corre o risco deste antibiótico que o médico passou não servir mais para você. Ele vai ter que passar um outro mais forte e por mais tempo. E até corre o risco de você ter que ficar internado num hospital, porque aí alguns antibióticos mais potentes só podem ser usados dentro do hospital. Certo? Então, aqui novamente, mais algumas perguntinhas que vocês vão responder e vão mandar para mim, ok? Vou mandar outros vídeos para vocês sobre vírus, bactérias, protozoários, para que vocês tenham um conhecimento maior sobre eles, não fiquem só no nosso livro didático, certo? E espero que vocês deem uma lida bastante no nosso livro, respondam todas as questões, mandem para mim e até a nossa próxima aula. Beijo, beijo!